Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista e a nossa entrevistada hoje é Daniela Salé. Ela é jornalista e documentarista. Foi a roteirista e a diretora do documentário Hermenegildo, que eu assisti, para o meu prazer, Daniela. Para minha honra. E achei tão lindo e tão impactante o documentário. Bom, Bom ouvir isso. essa é a razão, primeiro, do convite, porque, claro, tu vais falar um pouco sobre o que foi esse documentário. Mas antes de entrar no filme, no documentário, eu vou pedir para tu sumarizar para os nossos telespectadores, afinal, o que foi Hermenegildo. Essa coisa de 1978, já tão antiga, né? 40 anos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul há 40 anos? Que loucura foi essa? Bom, quem tem a minha idade, mais ou menos, deve lembrar. Mas me permite fazer um parênteses? Você não tem Claro. ideia do prazer que é eu poder compartilhar contigo, você que esteve lá assistindo ao filme, e neste estúdio da TV Assembleia, que foi minha Sim. casa por 9 anos. Então, muito, muito obrigada pelo convite. Mas o que foi Hermenegildo, o desastre ambiental de Hermenegildo? Em 1978, de 31 de março para 1º de abril, as praias, ou aquela ampla extensão de areia nas proximidades da praia do Hermenegildo, que fica em Santa Vitória do Palmar, extremo sul do nosso Brasil, né, quase na fronteira com o Uruguai, amanheceu como um tapete de mariscos mortos. Por alguns dias ninguém sabia o que era, enfim, o que acontece, o que não acontece, até que começaram a morrer outros animais terrestres, por exemplo, cachorros, gatos, alguns cavalos também morreram, alguns pássaros também apareceram mortos. E aquilo acabou virando o que eu considero o desastre ambiental, ou o primeiro desastre ambiental de grande repercussão, não só no sul do Brasil, mas também no Brasil. Chegou-se, sim, a uma conclusão, mas foi uma conclusão rodeada por polêmicas até hoje. Por isso que eu dizia, os mais antigos ainda... Se fala em Hermenegildo, maré vermelha, maré vermelha. Maré vermelha foi a causa oficial, né, que o governo determinou como... atestou, melhor dizendo, como a causa da grande mortandade que aconteceu lá na Zona Sul. Governo que, na época, era uma ditadura militar. Sim, era... Em 78 estávamos no auge da ditadura. Já estava, mas acho que ainda... Já caindo, Já caindo, era o presidente Ernesto Geisel na época, não é? Então, Rolinho, o que aconteceu? A versão oficial foi de Maré Vermelha, que é o nome que pega. Quando a gente fala de Hermenegildo, as pessoas lembram Maré Vermelha. Maré Vermelha ou não, né? Claro. Porque os Ou seja, técnicos... desculpa, a ideia da Maré Vermelha é que isso seria um desastre natural. Exatamente. Causas naturais. Causas naturais teriam provocado a mortandade, que foi o atestado oficial, não é? Para encerrar o assunto, o governo determinou, assim, identificou, tem este livro aqui que eu trouxe. Esse livro aqui se chama O Livro Branco do Hermenegildo. Deixa eu até tirar meu óculos aqui. Então, este é o livro que é a versão oficial do episódio do Hermenegildo. Maré Vermelha, né? É o documento do Ministério da Saúde. Exatamente. Que diz isso, que foi natural. Exatamente. Por outro lado, os técnicos, em especial os técnicos da Universidade Federal de Pelotas e da FURG de Rio Grande, identificaram um outro produto, um produto químico. E para eles a versão ou a justificativa para aquele fenômeno, para aquele grande desastre ambiental, teria sido uma contaminação por um produto químico, que eu não vou dar detalhes, porque só quem vai ver o filme vai saber. Mas a contaminação teria sido por um produto químico. Então, a partir disso, a partir dessa primeira hipótese levantada e divulgada pelos técnicos do CET, então existia o CET, o Centro de Estudos de Toxicologia, ligado à Universidade Federal de Pelotas. Então, a partir disso, se passou a investigar de onde teria vindo esse produto químico identificado nas análises, né? Então, tudo isso, sim, foi realmente algo muito polêmico, como a gente costuma dizer no filme, uma guerra de versões, que no imaginário das pessoas, em especial do público daquela época aqui na nossa região sul, é algo que ainda não se elucidou, né? Que impactou muito, eu me lembro, eu era menino, mas eu lembro bastante bem assim da polêmica, porque as pessoas foram retiradas de lá, houve a evacuação, né? Houve, na verdade, uma orientação para que as famílias saíssem com as crianças pequenas. Os adultos, enfim, podiam permanecer, mas muitas famílias, inclusive a gente tem um depoimento no filme, né, que levaram os seus filhos para o Chuí, que é ali pertinho, né, 10, 12 quilômetros da Praia do Hermenegildo, então teve também essa orientação
orientação, porque foi uma orientação sensata das autoridades da saúde, né? Para evitar um risco Para maior. evitar um risco maior, né? Mas, enfim, e isso de uma maneira geral é o que aconteceu. Não sei se eu posso já te contar porque que eu decidi fazer esse filme. Sim, agora eu queria entender isso. Esse é um fato histórico, né? Que, Sim. enfim, tá escrito, tem os documentos, as pesquisas, etc. Mas como é que começa a ideia de um filme sobre Hermenegildo? Porque eu imagino que um documentário sobre alguma coisa que ocorreu há tanto tempo seja um enorme desafio, né? É. Que desafio foi esse? Como é que ele aparece para ti, que faz o roteiro e que é a diretora do espetáculo? Eu tive um colega muito especial na minha vida de jornalista que se chama Marco Antônio Villa-Lobos, que não é por acaso, ele é o fio condutor deste filme. Sim. Por que motivo? O Marco Antônio Villa-Lobos, numa certa ocasião, depois de assistir o meu primeiro documentário, que foi O Substantivo Feminino, sobre as ambientalistas Magda Renner e Giselda Castro, ou seja, o tema ambiental está muito forte em mim, ele me provocou e disse assim, Daniela, ano que vem está fazendo... Isso, você vê que foi em 2017 que nós conversamos, né? Ano que vem, o desastre ambiental de Hermenegildo está completando 40 anos. A gente precisava trabalhar nisso. Sim. Enfim, a provocação, a ideia original Veio foi dele. do Marco Antônio Villa-Lobos. Ele me provocou, né? Sim. Em cima dessa experiência anterior que eu tinha com um filme documental. E eu aceitei o desafio dele. Aceitei o desafio, mas com uma condição. Marquinho, eu aceito fazer, mas eu proponho que você seja o fio condutor do documentário. Então, o que a gente conseguiu realizar? E não é sem motivo que ele foi o fio condutor. O Marco Antônio Villa-Lobos trabalhava na TV Gaúcha, hoje é RBS, e foi ele o primeiro jornalista a ver de perto o desastre ambiental. O primeiro a chegar no local, porque ele recebe a ligação e vai direto, né? Exatamente. Ele recebe... Era um foca, tinha seus 20 anos por aí, chegando na RBS como jornalista, num sábado, final de tarde, assim, ele estava louco para ir para casa, recebe uma ligação. Você se lembra como eram as ligações naquela época? Sim. Não tinha DDD, era um horror, era discado, né? Sim. E é ele que atende a ligação na redação lá, querendo ir para casa, mas ele atende a ligação e cai esse presente jornalístico para ele, que foi uma denúncia dizendo, olha, está acontecendo uma mortandade muito grande, a gente não sabe o que é. Ele se mobilizou com o Carlos Bastos, que era o chefe lá do jornalismo da TV Gaúcha, e assumem essa pauta, se mandam naquela mesma noite, levando quem? José Lutzenberg. José Lutzenberg. Que é o grande nome do ambientalismo, né? Uma referência para todos nós aqui do Sul e para o Brasil todo, como defensor. Um orgulho para todos nós gaúchos. Nossa, né? ele. Então, por que o Marco Antônio Villa-Lobos, que foi? Ele me provocou e eu não abri mão de que ele fosse o fio condutor. É ele que conta essa história. Em que sentido? O primeiro jornalista que esteve lá há 40 anos volta ao local da tragédia ambiental em busca de respostas, que é... Sim, e aí vocês recuperam imagens da época, com ele na televisão falando, né? E imagens agora ele voltando lá 40 anos depois. Exatamente. Esse contraste ficou muito interessante. Agora essa polêmica sobre os laudos, eu quero retomar um pouquinho isso. Por favor. Na exibição do filme, uma das coisas que também foram muito assim impactantes é que, bom, estava cheio o cinema, né? Muita gente assistindo, todo mundo adorando. Abre-se depois do filme para uma conversa com as pessoas, né? E alguns dos cientistas que na época produziram os laudos estavam presentes na plateia. E eles se inscrevem para falar e participam no debate, ainda com as suas visões, as suas posições, enfim. Isso foi muito emocionante, muito tocante. Como é que foi isso? Como foi chegar, por exemplo, nesse pessoal que hoje são pessoas, sei lá, com 70 80 anos, né? Sei exatamente. Nós temos um personagem também muito, muito marcante, que acho que é ele que você se refere, o Seu Áureo. O Seu Áureo Martins Fulgêncio era o chefe de um dos departamentos que também tentou investigar as causas químicas e os produtos químicos que existiam lá. O Seu Áureo, ele tem uma pequena divergência a respeito do produto que teria causado a contaminação. Pequena para mim, que não sou técnica, né? Mas entre os químicos há uma divergência técnica sobre qual seria o produto contaminante. E de uma forma bem objetiva, eu vou acabar citando o nome dos produtos. O produto encontrado pela equipe de Pelotas e de Rio Grande se chama isotilcianato de metila. O produto encontrado pelo senhor Áureo Martins Fulgêncio, que também é um químico qualificadíssimo, que por tantos anos atuou não só no Ministério da Agricultura aqui em Porto Alegre, mas também atuou como perito químico na Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Então é um conceito
conceituadíssimo ele. Ele encontrou um produto chamado etilenoimina. E no decorrer das nossas investigações, e o filme mostra isso, existe sim uma justificativa para a etilenoimina e isotilcianato de metila estarem próximos em algumas circunstâncias. Existe uma justificativa técnica para isso, né? Então, assim, claro que a busca por esses técnicos foi fundamental. Nós encontramos lá em Pelotas, não toda a equipe do CET, o Centro de Estudos de Toxicologias, mas encontramos 2 técnicos do CET e 2 técnicos da FURG. Porque a FURG, pela proximidade geográfica com Hermenegildo, foi a primeira a chegar, a equipe da FURG. Sim. Mas a equipe do CET, que era especialista em analisar produtos químicos, especialmente agrotóxicos, ela foi chamada pelos técnicos da FURG. Então, o atestado, ou seja, esta acta toxicológica, que eu também posso mostrar aqui, ela foi editada pelos colegas, pelos profissionais do CET de Pelotas. Então, é muito mais forte o nome do CET de Pelotas por isso, porque a ata toxicológica saiu dos laboratórios do CET ligado à Universidade de Pelotas. Mas respondendo a tua questão, claro que sim, foi fundamental o trabalho, a pesquisa que a gente fez a respeito do aspecto técnico, porque o embasamento todo é em cima disso, dessas respostas técnicas. Está aqui a acta toxicológica, que isso aqui está em arquivos internacionais, inclusive, para você ter uma ideia, quando existem... Porque esse argumento da Maré Vermelha, a ideia de que haveria uma causa natural do evento... Que é uma proliferação de plânctons, de algas. Enfim. Mas esse é um argumento muito frágil, mesmo assim, para um leigo como eu, né? Porque a natureza, ela tem regularidades, né? Então, se isso fosse uma causa natural, deveria ter acontecido em algum lugar do mundo mais alguma vez, ou antes, mas pelo menos, que não se saiba, não há nenhuma coisa paralela a isso, né? Sim, existem, acontecem em outros lugares do mundo, o que as pessoas questionam porque nunca mais aconteceu nessa região, né? O que teria motivado, porque também existem causas, por exemplo, um derramamento de um produto que significaria alimento para as algas, de um produto soja, ou sei lá, eu estou falando empiricamente aqui, mas de um produto, as algas, elas se proliferam de uma maneira mais assustadora. Do que o natural. Muito mais que o natural. E isso provoca manchas, muitas vezes vermelhas, outras de outras cores, né? Mas então, não produziria, isso acontece. Não produziria esse gás que mata as pessoas, porque estava no ar isso, né? Sim. O que matava animais, enfim. O que o filme tenta mostrar, por exemplo, e tenta responder? Por que morreram só mariscos, peixes não morreram? Por que morreram animais baixos, né? Ou animais como os cavalos que se abaixam para comer. Se abaixam para comer. Nenhum ser humano está comprovado, nem aquele cadáver que apareceu lá não tinha nada, absolutamente nada a ver com o desastre ambiental. Então, são respostas que a gente busca e precisa quem? Precisa os técnicos para explicar Nesse tudo caso, isso, né? esse produto tóxico ficaria numa certa altura apenas. Sim. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Para justificar que morram mariscos... O perfil das mortes. O perfil das mortes. Porque, inclusive, o governo federal chamou técnicos da CETESB de São Paulo e tal, que fizeram testes em gaiolas um pouco mais altas, enfim. Mas, segundo o registro dos técnicos que enfim, fizeram o laudo identificando o isotilcianato de metila, tem todas as explicações de por que foram aqueles animais com aquela estatura, aqueles que foram atingidos, né? E nenhum ser humano, graças a Deus, foi atingido. Eu costumo dizer, Rolim, que não foi o acidente ambiental mais grave, mas foi o primeiro que teve uma repercussão como teve no Brasil, e a gente não precisa dizer, vendo os fatos atuais, de como as coisas se repetem. E poderia ter sido muito pior, porque se acontece num local mais povoado, mais densamente povoado, com mais crianças, enfim, poderia ter tido um desfecho muito pior, né? E ver como... Possivelmente. Aquela região é uma região muito erma, né? Muito com pouca população. Por sorte, tinha passado o veraneio, né? Porque foi de 31 de março para 1º de abril, tinha passado o veraneio. Então, realmente estava pouco habitada, eram os moradores, eram os locais, não eram os veranistas que estavam lá em 1978. Então, realmente, eu acho que teve também esse componente de não estar superpovoada, não ter o movimento de um verão, por exemplo, né? Tudo são componentes.
A gente foi para o Uruguai também, né? Porque Tem uma conexão com o Uruguai, eu não queria falar, mas tu pode falar qual é a conexão com o Uruguai de toda essa história? eu vou te responder com uma frase que vem do meu primeiro filme, Uhum. quando a gente investigou. Os problemas ambientais não têm fronteiras. Sim. Não é? Então, assim, não é porque é Hermenegildo aqui, ali do ladinho de Hermenegildo tá tá Rocha no Uruguai, tá Cabo Polônio, porque a gente teve que ir a Cabo Polônio, porque muitas das respostas para a contaminação química podem estar em Cabo Polônio, no Uruguai. E a partir do momento que a gente chega em Cabo Polônio, no Uruguai, onde 7 anos antes desse desastre ambiental tinha acontecido o naufrágio do navio Taquari, lá, que ficou por muitos anos lá sem ninguém retirar, nem o dono da carga, nem o dono do navio. Ele ficou encalhado, na verdade. Ficou encalhado, adernado, e foi afundando, até que descobriu-se que, às vésperas desse grande desastre, uma tormenta, aí um acidente mesmo da natureza, movimentou e agitou aquele navio, e o navio acabou, ao que tudo indica, liberando os produtos que estavam nos seus porões, né? E ele trazia produtos químicos. Trazia, isso é certo. Esse navio trazia produtos químicos. E um desses produtos era da Dow Chemical. Sim. E a Dow Chemical foi presidida por Goberido Couto Silva. Sim. Então existem São conexões. relações. São conexões. O que eu posso te dizer quando me perguntam em que versão você acredita? De tudo que eu pesquisei, Rolim, eu tenho muito mais subsídio para acreditar na tese da contaminação química. Como pesquisadora, eu dividi com o Marco Antônio Villa-Lobos as pesquisas, como roteirista, como diretora, como alguém que esteve lá conversando com as pessoas e identificou, e eu tenho depoimentos de gente do Uruguai que também identificou os mesmos sintomas que aconteceram no Brasil, no lado brasileiro, aconteceram lá também em Cabo Polônio. Né? Então é muita coincidência as coisas terem acontecido ali. Sim. Não existe algo definitivo, não existe, do meu ponto de vista, ninguém guardou amostras para a gente fazer novas pesquisas hoje, mas cada um que assiste ao documentário, imagino que isso tenha acontecido contigo também, vai tirar as suas próprias conclusões. Eu posso te dar, a minha opinião como diretora é de que eu tenho muito mais subsídios para acreditar, né? Claro. Outra hora você me pergunta a minha opinião como espectadora, eu vou te dizer o que eu acho, mas essa é a ideia. A gente não quer entregar uma resposta pronta, a gente quer mostrar... Claro, todas as versões aparecem no documentário, todas as possibilidades, É verdade, e também algo que nos chamou muito a atenção na pesquisa foi o quanto as pessoas que estavam com a versão oficial não quiseram gravar entrevista. Foram raros os profissionais técnicos ou governantes. Aqui foi o ex-secretário Jair Soares, o Dr. Scherer, lá do posto de Santa Vitória. Mas eu ouvi muitos nãos da parte das pessoas que acreditavam na tese da Maré Vermelha, né? Que estavam com a versão governamental da época. Sim. Então, enfim, é uma pesquisa que ainda não nos respondeu tudo. Sim, mas levantou um tema que estava esquecido praticamente, né? E que agora volta a ser discutido, volta a ser debatido. Eu vou te perguntar depois sobre o filme, exibição, longa, mas antes eu quero fazer uma pequena janela. A gente tem uma janela no programa que a gente chama de frase de atitude. Eu vou te ler uma frase e só para saber se tu concorda com ela ou o que ela te sugere. A frase é de Margaret Eleanor Atwood. Ela diz assim: tudo que é silenciado clamará para ser ouvido, ainda que silenciosamente. Podia ser uma epígrafe pro filme, né? Nossa, acho que pode terminar a versão longa, que você vai me perguntar depois, mas é isso. Havia um silêncio, ou há um silêncio, no sentido de que... Por que as pessoas até hoje se perguntam tanto sobre isso, né? E a história, a gente sabe que a história é contada por quem está lá oficialmente e tal. Tanto é que quando se fala em Hermenegildo, se fala em Maré Vermelha, né? Que é a versão que colou. Teve por muito tempo eu descobri que lá em Santa Vitória do Palmar tinha até um adesivo que dizia Hermenegildo, a praia da Maré Vermelha, que se divulgou isso, que era uma maneira assim de distensionar as pessoas que podiam achar que tinha alguma contaminação química. Não, era natural, a Maré Vermelha. Então, assim, realmente ficou na memória das pessoas a questão da Maré Vermelha, mas realmente o silêncio a que se refere, né, essa marcante autora, tem a ver com as respostas que não tinham sido respondidas até então, e que a gente, no compromisso de pesquisar como documentarista, ou como jornalista, enfim,
Eu entendo isso, que a gente tem esse compromisso também em rever os fatos e especialmente porque eu acho que esse tema é tão atual, Rolim, é tão necessário, é tão urgente. Tu vê o que passou em Mariana, o que passou em Brumadinho, sempre tem uma mão humana ou omissa ou desatenta, né? Sim. Falhando em algum aspecto e acaba prejudicando, matando, e se não mata a gente, como foi o caso de Mariana, mata aquilo que nos permite sobreviver como humanidade, né, que é a natureza. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a exibição. Eu sei que o documentário não está disponível para exibição em circuito comercial. Sim. Quais são os planos? Teremos um longa, Pronto. teremos a chance de ver... Te conto tudo. Rolim, como a gente ganhou para fazer este documentário de média-metragem, são 42 minutos, a gente ganhou o edital da Secretaria de Estado da Cultura. Então o filme ficou com 42 minutos. A nossa ideia, por questões de que nós ainda queremos responder alguns pontos que achamos muito importantes, nós temos material para isso, e nós temos material para investigar. Por exemplo, nós estamos em contato muito forte com a Universidade Nacional do Uruguai, com a unidade de Rocha, o professor Fabrício Scarabino nos recebeu lá, a gente fez exibições no Uruguai também, e as pessoas se sentiram muito tocadas também do lado de lá da fronteira. Isso é muito significativo, porque todo mundo tem uma história para contar. Inclusive, existem pesquisas dentro da própria Universidade de Rocha com pescadores que sofreram da mesma forma que sofreram os pescadores do lado brasileiro. Então, com tudo isso, nós estamos em busca, sim, de recursos para fazer um longa-metragem, por vários motivos, porque tem mais coisas para contar e porque um filme de longa-metragem ele tem mais facilidade de distribuição e de circulação. Claro. Ou seja, a gente vai ter mais facilidade de colocar numa sala de cinema, de participar de festivais. É uma luta que o audiovisual brasileiro está muito... Está na pauta do audiovisual brasileiro hoje, que não adianta a gente só produzir, a gente tem que pensar em produzir e distribuir. Claro. E o filme de longa-metragem, ele tem essa facilidade. Então, neste momento, a gente decidiu, não, nós vamos segurar, não vamos lançar o média-metragem que você e algumas tantas pessoas assistiram, porque nós vamos tentar trabalhar para realizar o longa-metragem, né, que teria 70 minutos ou mais. O curta-metragem, que a gente já conseguiu fazer com assim, a dedicação abnegada dos nossos profissionais, quero só fazer um parênteses também, é uma coprodução minha com a Ginger Filmes, da Luiz Bresolin, é uma parceria que a gente fez. Então, os nossos profissionais abraçaram a causa e generosamente fizeram um curta-metragem, que o curta também tem facilidade de circular em festivais, né? Então, a gente fez esse curta-metragem, que também não deixa de ser uma maneira que a gente tem de apresentar até aos potenciais patrocinadores, olha, esse é o nosso projeto, esse é o nosso trabalho, a gente tem muita resposta a dar, a gente tem muito a pesquisar ainda. Então, por enquanto, nós não vamos liberar isso, apenas algumas imagens no momento que participar de festivais, enfim, vai ser um orgulho que as pessoas vejam. Mas nós vamos e queremos que não demore muito tempo, até para que a gente possa colocar um ponto final, assim, olha, não, é isso que até aqui nós conseguimos chegar. E existem, sim, muitos pontos a avançar, Rolim. Isso é o que mais me move, a minha, toda a equipe, a Luísa, parceira, ao Marquinhos, é o que nos move a seguir investigando. Não terminou. Talvez a gente nunca chegue a algo assim cabal, definitivo, pelos motivos que eu te falei. Ou seja, não tem mais amostra daquela época, né? Claro. Falando em amostras, algumas desapareceram em 1978. Desapareceram algumas amostras, enfim, alguns técnicos não conseguiram pesquisar. E você viu que eu trouxe algo aqui um pouco antigo, eu queria né? saber, são documentos da época? São recortes artigos de jornais jornal, da época. Uma clipagem, na verdade? É uma clipagem, vou te contar um presente que muita gente colaborou, sabe? Entre os colaboradores, o Sérgio Becker, o jornalista que trabalhava na Folha da Tarde e no Estado de São Paulo, no Jornal da Tarde, no Estado de São Paulo, naquela época, em 78, ele fez a cobertura. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, assim, tá antigo mesmo, porque isso aqui eu considero uma relíquia. Sim, ele guardou todos os recortes. Anos, meu Deus. Todos os recortes. Então, para a gente foi assim, um material de pesquisa incrível, porque a gente conseguiu aproveitar cronologicamente, acompanhar, eu como roteirista, acompanhar cronologicamente o que acontecia, a hipótese que surgia e por aí vai. Então, foi bonito demais, assim. Na verdade, é uma grande rede de solidariedade quando a gente começa a fazer alguma coisa dessas, assim. Quem viveu aquilo se interessa, tem sugestão, e sempre surgem
dicas, pesquisa aqui, pesquisa lá. Incrível como um documentário ele pode ter essa capacidade de produção de conhecimento, inclusive, né? Isso tudo estava disperso, né? De repente o documentário aproxima essas pessoas. Aproxima. Numa escola lá em Santa Vitória do Palmar, por exemplo, você tinha que ver o acervo que tem a escola. A gente fez fez 3 sessões em Santa Vitória do Palmar também, a comunidade recebeu muito bem as exibições. Então, uma escola tinha um material mais ou menos como esse, guardado lá, mas os alunos não tinham conhecimento. Então, eu acho que também o documentário cumpre essa função, né? Desperta para a memória, desperta para a história local, né? E mostra, assim, que eu não acho que é depreciativo, de maneira alguma, nem com uma comunidade, nem com uma praia. Não, pelo contrário, eu acho que tu poder mostrar o que aconteceu e que nunca mais aconteceu isso lá, não teve nunca mais um episódio desse. Pelo contrário, Santa Vitória do Palmar hoje é o maior parque eólico da América Latina, ou seja, pode-se mostrar hoje como ambientalmente responsável o município, né? Que eu senti que algumas pessoas tinham receio, mas não vai pegar mal para a cidade relembrar o fato. Não, na verdade a gente está contando a história que nunca mais se repetiu e que transformou de uma certa forma Santa Vitória no que é hoje um exemplo de produção de energia limpa, né? O outro lado da história. Muito bom. Né? Daniela, infelizmente nosso tempo terminou. Eu queria continuar conversando muito mais. Posso mostrar aqui? Olha só. É a capa. Tá a capa do Esse filme, é o cartaz do filme. É bonito. E mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho, pela arte, pela beleza, né? Tomara que esse projeto siga, vá em frente. E eu quero contar contigo na sessão de lançamento Sem do dúvida. longa. Vamos estar lá. Uma alegria enorme. Obrigada pelo convite. Obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Obrigado.